Mais uma vez estou com ele aqui, o Dr. Luiz Felipe Moraes Prado, cirurgião plástico. Hoje nós vamos falar um pouquinho, ele vai falar para a gente, contar para a gente sobre os procedimentos faciais. A gente queria saber dessa vez, doutor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-la aqui de novo. A gente que adora. A gente queria perguntar dessa vez sobre os procedimentos facial, né? O que é cirúrgico e não cirúrgico. Aí, queria que você falasse um pouquinho de cada um pra gente. Certo. Bom, é um prazer estar aqui de novo, esclarecendo algumas dúvidas. Bom, a gente realmente tem alguns procedimentos faciais para falar, tanto os procedimentos cirúrgicos quanto os procedimentos não cirúrgicos. Os procedimentos não cirúrgicos, há uma interface dentro da medicina que são realizados muitas vezes por dermatologistas e por cirurgiões plásticos. São duas especialidades que estão habilitadas para fazer esses tipos de procedimentos não cirúrgicos na face, porque há dentro do programa de residência médica dessas especialidades um curso específico para isso. Dentre os procedimentos mais conhecidos, não cirúrgicos, a gente tem basicamente a toxina botulínica, tem os preenchimentos, tem os lasers e os peelings, certo? Normalmente quem faz laser e peeling é dermatologista. São procedimentos que vão criar basicamente uma queimadura superficial na pele, e vai haver uma renovação e um crescimento novo de uma pele que não tem os vícios ou os vincos que tinha anteriormente. E temos, obviamente, os preenchimentos e os toxinas botulínicas. O preenchimento são situações em que você tem que preencher algum sulco que ficou profundo. Normalmente, o que a gente faz de preenchimento são preenchimentos de sulco nasogeniano, alguns de sulco nasojugal, alguns sulcos que vão aparecendo à medida que a gente vai envelhecendo. Além disso, obviamente, criar alguns contornos. Então, contorno mandibular, existem preenchimentos que podem ser feitos mais profundos para dar um contorno mandibular mais legal. Então, tudo isso são dentro dos procedimentos que a gente faz com preenchedores. E a toxina botulínica, tem várias no mercado, que a gente faz para paralisar uma ação muscular. Ela vai paralisar algum músculo, não totalmente muitas vezes, mas parcialmente, um músculo que cria uma ruga que aparece com a nossa expressão. Então, esse é o objetivo da toxina botulínica. Que, aliás, essa toxina botulínica, que é produzida por uma bactéria, que é a mesma bactéria do botulismo. O botulismo é aquela doença do palmito que paralisa o corpo inteiro. Então você usa, óbvio, em doses muito pequenas e num músculo específico e óbvio que não vai haver uma ação sistêmica dessa toxina botulínica. Obviamente também que esses procedimentos têm uma certa duração, cada procedimento vai ter uma duração específica. No caso da toxina botulínica, em torno de 6 meses. Nos preenchimentos, um pouquinho mais, às vezes 1 ano, às vezes até mais de 1 ano, 1 ano e meio, em alguns casos até 2 anos, dependendo do tipo de preenchedor que se utiliza. Então, óbvio, esses estão dentro dos procedimentos que a gente diz ancilares ou procedimentos auxiliares, procedimentos que não são cirúrgicos, são feitos em ambulatório, portanto, numa maca do consultório, são procedimentos que a gente consegue fazer na face. Lógico que são procedimentos menos... Nenhum procedimento é definitivo, mas vamos dizer assim, menos definitivos, ou procedimentos que têm resultados mais efêmeros, mais rápidos, mais passageiros. Diferente de um procedimento cirúrgico que já pode ter uma ação mais prolongada. Dentro das cirurgias, obviamente, que a gente está falando em cirurgia plástica, então a gente tem vários tipos de procedimento que a gente pode indicar numa face. Bom, então a gente tem os procedimentos cirúrgicos, ditos cirúrgicos, são os procedimentos que vão criar um rejuvenescimento facial. Os procedimentos cirúrgicos na face também,
que não tem esse objetivo, mas sim de dar uma harmonia maior para a face. Quais são as cirurgias mais corriqueiras na face em si? Nós temos o procedimento da ritidoplastia, que é esse procedimento que diz que é a cirurgia de face. Essa sim é uma cirurgia que vai causar, vamos dizer assim, uma melhora das ações do tempo na face. E outros procedimentos que não visam isso. Por exemplo, uma cirurgia de nariz, uma rinoplastia, uma cirurgia de orelha, que é uma otoplastia, uma cirurgia que também está no mesmo rol da cirurgia de face, que é a cirurgia de pálpebra, que é a blefaroplastia, que vai sim causar um rejuvenescimento da região órbito-palpebral, que é a região dos olhos, né? Então são esses procedimentos básicos que a gente tem na face para serem feitos. Bom, vamos começar um pouquinho a respeito dos procedimentos de rejuvenescimento facial, que eu acho que é uma coisa importante, tanto a parte das pálpebras quanto a parte da face. Existe a possibilidade de fazer as duas cirurgias separadas ou as duas cirurgias no mesmo tempo cirúrgico, porque são duas cirurgias diferentes, mas que podem ser realizadas os dois no mesmo tempo cirúrgico e até é muito comum que se realize. Lógico que cada uma vai ter indicação num tempo de vida. Normalmente, as pálpebras têm um envelhecimento mais precoce e uma indicação mais precoce em relação à cirurgia de face. Eu já fiz pálpebra inferior em pacientes que tinham 29 anos. Lógico, isso é uma questão genética, obviamente. Tem aquelas bolsinhas de gordura que podem aparecer mais cedo em umas pessoas e mais tarde em outras. Mas é uma cirurgia basicamente que vai retirar as bolsinhas de gordura na pálpebra inferior ou o reposicionamento dessas bolsinhas de gordura, e na pálpebra superior, que é a pálpebra que fecha o olho, vai retirar o excesso de pele que há nessa região. E a cirurgia de face, que é uma cirurgia de rejuvenescimento facial, você trata não só esse excesso de pele que se forma com a vida, né, com os anos se passando, mas também corrige a queda das gorduras faciais. Então você atua mais profundamente também. Antigamente a cirurgia de face era uma cirurgia que era feita praticamente só o reposicionamento da pele. E óbvio que essa cirurgia também tinha resultados que desapareciam muito rapidamente, porque a pele não segura. Então a gente hoje faz o reposicionamento das estruturas profundas da face, que tem uma queda com o envelhecimento facial, né? Então são esses os procedimentos mais realizados para fazer um rejuvenescimento facial, além daqueles procedimentos citados anteriormente, que são os procedimentos não cirúrgicos, né? Essa plástica aí do rosto, curiosidade minha, onde corta? Como que é? A gente tem uma coisa que é bastante importante. A face é uma região muito vascularizada. Ela tem muito sangue, vamos dizer assim. E o processo cicatricial da face se faz de uma maneira muito rápida. Além disso, apesar de você colocar cicatrizes na face, tem muita gente fazendo essas cirurgias. E se essas cicatrizes não ficassem boas, obviamente que nem eu iria indicar. Porque para colocar uma cicatriz na face e ficar feia é melhor não colocar. É verdade. Então, normalmente, lógico que a gente está falando populacionalmente falando, estatística. Normalmente são cicatrizes que evoluem muito bem. São cicatrizes, para se ter uma ideia, na pálpebra, realmente são na pálpebra e na parte inferior da pálpebra. E na face, ela passa na frente da orelha. Frente da orelha, jura? Na frente da orelha. Então, você vê, muitas pessoas que a gente encontra no dia a dia, na rua, fizeram cirurgia de face. E a gente nem consegue prestar atenção nesse tipo de cicatriz. Então, são cirurgias que têm uma cicatrização bastante rápida e bastante boa na maioria das vezes. Então, essa cicatriz fica até dissimulada e muitas vezes a gente acaba não conseguindo perceber.
É algo que até o cirurgião plástico que tem olho para isso acaba tendo que olhar muito bem para perceber que se tem uma cicatriz naquela região. Que máximo, né? Isso. Eu imaginava que tinha que cortar toda a volta assim da cabeça. Ou era antigamente que fazia isso? Exatamente. Essa cirurgia é uma cirurgia de face. Normalmente hoje a cirurgia de face é uma cirurgia que vai tratar o terço médio da face, que é a face em si, e vai tratar o terço inferior, que é a parte de pescoço. Tá? Submento, o mento é o queixo e a parte de pescoço. E antigamente tinha a cicatriz que se fazia no couro cabeludo por cima. Porém, essa cirurgia praticamente abandonou. Os cirurgiões plásticos praticamente abandonaram essa cirurgia hoje em dia. E é bastante explicável. O que causa o envelhecimento da testa, vamos dizer assim? O que causa o envelhecimento da testa são as rugas que se formam com a ação muscular. Não é excesso de pele e nem muito menos uma queda das gorduras da testa, porque a testa não tem gordura. Verdade, né? Então, o que causa o envelhecimento da testa é a ação muscular. Hoje, e aí antigamente, por isso que essa cirurgia foi praticamente abandonada, o objetivo da cirurgia da face é reposicionar os tecidos profundos e tirar o excesso de pele. Como na testa não sobra pele e a queda da gordura não existe, não tem por que você fazer uma cirurgia para isso. Exatamente. Então, essa cirurgia hoje foi praticamente abandonada. Tem alguns tipos de procedimento que ainda são feitos, principalmente para supercílio e muitas vezes com endoscópio. Mas hoje o que a gente usa para a testa no geral é a toxina botulínica, que é justamente para atuar na ação muscular. Então a toxina botulínica tem esse objetivo e aí essa cirurgia praticamente não se é mais feita. Ai, que legal. É como vai modernizando mesmo, né? Tudo. Ainda bem, né? Ainda bem. Exatamente. Então as cirurgias hoje, elas são cirurgia de pálpebra, cirurgia de face. São cirurgias que o cirurgião plástico hoje tem um domínio muito grande, elas evoluíram muito a partir da década de 70, principalmente a cirurgia de face, por conta de alguns estudos que foram realizados, justamente nesses tecidos profundos. E aí essa mudança da qualidade do resultado veio quando se mudou e esse reposicionamento das estruturas profundas da face. Então hoje a gente tem vamos dizer assim, uma atuação nessas estruturas profundas que nos dá resultados muito mais duradouros do que se tinha antigamente. A gente às vezes vê casos que fizeram, por exemplo, há 10 anos uma cirurgia de face, e se você pegar uma foto de antes da cirurgia, ainda tem alguma coisa do resultado que se mantém 10 anos depois. Lógico, a gente pode ver um envelhecimento da pele e tudo, mas você vê algumas partes que estão melhores do que antes do procedimento cirúrgico. Como eu estava dizendo também, a cirurgia de face é uma cirurgia que tem uma indicação um pouquinho mais tardia em relação à cirurgia de pálpebra. Cirurgia de pálpebra com 40, 45 anos, 50 anos, dificilmente alguém passa de ter uma indicação. A cirurgia de face, a gente já, lógico, isso é individual, tem pessoas que vão ter indicação mais precoce, mas a gente consegue, muitas vezes a gente indica cirurgia de face lá para os 50, 55 anos, que já tem algo que vai dar realmente um resultado mais impactante. Que legal tudo isso, né? Então eu vou precisar só da facial daqui a uns anos, então. Ainda estou longe dos 50. A não ser, né? Que não sei, né? Daqui a um tempo vai que já comece, né, a aparecer aí as coisas e já vou precisar. Não, você vai demorar ainda um tempo para aparecer no consultório para isso. Mas a gente tem que arrumar mesmo, tem você mulherada, né? Às vezes a gente se incomoda mesmo com as coisas, então tem que procurar mesmo fazer. Hoje em dia é tudo tão simples, né? Tá tudo mais fácil, né? Sem dúvida, a gente tem a gente tem um domínio sobre todos os aspectos cirúrgicos muito maior do que se tinha antigamente. Então, a questão de segurança, tudo isso é muito importante. A gente hoje tem uma segurança que a gente pode dar para o paciente com relação a esses procedimentos cirúrgicos muito maior do que se tinha antigamente.
Muito bom isso. Então, se você tem alguma coisa aí que não está gostando, agende uma consulta aqui com o doutor e faça a sua avaliação. Doutor, obrigada mais uma vez e logo, logo eu volto, hein? Bom, estou aqui sempre à disposição, se precisar, eu estou à disposição, é um prazer. Obrigada. Um beijo, pessoal.